Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. De onde vier, como vier, eu lhe desejo paz, bem-vindo és. O que quiser, o que trouxer, eu lhe desejo paz, bem-vindo és. E assim a sua paz encontra a paz que há em mim. Somos parte dessa vida, sabemos que a vida não tem fim. Abro os meus braços para te acolher, abro um sorriso para me acolher. Sou seu amigo, sou seu irmão, eu sofro também, mas conte comigo. Abro meus braços para te acolher, abro um sorriso para me acolher. Sou seu irmão, sou seu amigo, eu sofro também, mas conte comigo. De onde vier, como vier, eu te desejo paz, bem-vindo és. O que quiser, o que trouxer, eu te desejo paz, bem-vindo és. E assim a sua paz encontra a paz que há em mim. Somos parte dessa vida, sabemos que a vida não tem fim. Abro os meus braços para te acolher, abro um sorriso para me acolher. Sou seu irmão, sou seu amigo, eu sofro também, mas conte comigo. Abro os meus braços para te acolher, abro um sorriso para me acolher. Sou seu irmão, sou seu amigo, eu sofro também, mas conte comigo. Sou seu amigo, sou seu irmão, eu sofro também, mas conte comigo. De onde vier, como vier, eu te desejo paz, bem-vindo és. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, sobretudo para falar de um tema tão importante quanto é a indulgência, né? O perdão, o carinho, a relevância, tudo que diz respeito a pagar o mal com o bem. Porque o mal, ele vem para nós de todas as formas, inclusive da forma que nós achamos que não é o mal. O mal pode ser interpretado por nós, ainda que a intenção do outro seja nos fazer o bem. Porque a nossa percepção é muito vasta, a nossa percepção é muito livre, digamos assim. E essa coisa chamada livre-arbítrio, que nos dá o direito e a tranquilidade e a felicidade de exercer quando as coisas são convenientes para nós, mas que muitas vezes nos faz arrepender de escolhas ruins, aí o livre-arbítrio não é bom, é que faz com que nós tenhamos essa percepção que muitas vezes nós interpretamos como maldosa a intenção de alguém que só queria nos proteger,
que só queria nos promover, que só queria nos acolher. Então, existe uma coisa muito interessante. Nós sabemos que Tessalônica é uma cidade que ficava numa província da Macedônia, então no Império Romano, a quem é atribuída a primeira carta de Paulo, né, aos apóstolos, aos cristãos, que mandou essa primeira ou segunda carta, me foge um pouco a memória, junto com Silas e Timóteo. E essa carta falava exatamente sobre o procedimento em relação à bondade. Vou usar aqui o recurso da tecnologia, claro, para citar esse texto bíblico. Na primeira carta, exatamente a partir do capítulo 5, em que se tratava de coisas do contexto do momento, o apóstolo até dizia que poderia não ter nem necessidade de escrever aquilo ali. É o que a gente sempre fala, nós sabemos o que devemos fazer. No entanto, não fazemos. É simples assim. Nós não precisaríamos, se nós desenvolvêssemos ou exercêssemos o que está intrínseco dentro de nós, que é o amor de Deus por nós, e a expansão desse amor, a própria Escritura Sagrada seria apenas um livro para que nós consultássemos aqui ou não, e não precisasse ficar martelando a nossa percepção, martelando a nossa consciência. Porque nós sabemos, já dizia, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos. No entanto, a partir do versículo 7, né, do capítulo 5, ele discorre muito bem a respeito das orientações aos cristãos, por extensão a toda a humanidade. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Também, todos podemos usar a noite para os nossos mais belos ou escusos objetivos. Assim o dia. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Ou seja, devemos estar atentos em todo o tempo. Durante o nosso sono podemos ter bons sonhos. Nós espíritos acreditamos que o nosso espírito ele é tirado de nosso corpo, digamos assim, e levado para as mais vastas e grandificantes experiências. No entanto, se dormirmos com maus pensamentos, com pecados incrustados em nossa alma, com consequências nefastas de escolhas, eu não sei se nós realmente, nosso espírito estaria preparado e tão livre para absorver esses bons conhecimentos, que talvez não tivesse que ser levado para levar uma reprimenda. Ele, Cristo, morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente, aí diz, a respeito da união, e edificai-vos uns aos outros. Isso é muito importante. No tópico 18, do capítulo 10, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos voltar nesse tema, a respeito do que é a calúnia, do que é a promoção do mal-estar, o não apaziguamento dos conflitos. Sejamos edificados uns com outros, como já o fazeis. Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Não despreze a palavra daquele que quer o seu bem. Quando a gente vê uma pessoa pregando na praça, com aquela eloquência que nossos irmãos evangélicos tanto fazem, a gente não deve criticar as pessoas. Aquilo é louco, pregando para o vento, jogando pérola aos porcos. Meu Deus! Aquele homem tem que ter uma vontade muito grande de servir a Deus, tenha sido ele orientado por um pastor, tenha sido intrinsecamente orientado por uma boa intuição espiritual, não importa, é a presença de Deus, é o divino que se faz por ele. E ai de nós que façamos ironia, percamos a oportunidade. Talvez ele não diga coisas que realmente vão junto com aquilo que a gente acredita ou a forma de nós percebermos. A religião tem esse problema. Ela às vezes nos delimita e faz com que vejamos as coisas de uma forma diferente. Mas é que nós devemos considerar o objetivo real, a intenção real e o elemento que aquela pessoa está passando para nós. Ela está sendo usada
por Deus daquela maneira para chegar até a nós. E nós devemos observar que no meio daquela conturbação de trânsito, eu que circulo muito ali pelo centro, é muito comum ali no encontro da Avenida Goiás, na Praça do Trabalhador, com a Avenida Anhanguera, ter as pessoas pregando e falando. É comum as pessoas olharem e fazer uma certa ironia, mas olha, observe a oportunidade que você está tendo. Alguém se dispôs a pregar. Por que não é você? Eu tenho minhas ocupações. Tá bom. Então, pelo menos, não despreze, não ironize. São pessoas que trabalham arduamente entre vós para dirigir-vos ou dirigir-nos no Senhor e nos admoestar, nos prevenir, nos orientar, nos alertar. Tende para com eles singular amor em vista do cargo que exercem. Conservai a paz entre vós. Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. A obra divina, gente, ela não, às vezes não só passa a mão na cabeça, não. Corrigir os desordeiros. De que adianta a gente passar a mão na cabeça de alguém que veio para cá e correu? Que seja uma criança. Não vamos bater nessa criança, não. Jamais. Mas não custa nada. Fica quietinho, as pessoas estão falando. Está corrigindo. O que dizer para um adulto? E as pessoas tímidas, que têm muito o que falar, mas às vezes ficam retraídas, ou porque alguém as retraiu, ou porque elas se sentem meio inseguras. Encorajai-as. Deixar que elas se expressem. Deixar que a obra do Senhor se faça sobre elas. Muitas vezes as percepções que elas adquiriram durante a sua timidez, durante a sua vida mais reclusa, digamos assim, faz com que ela tenha um manancial de observações úteis para nós. Vamos estimulá-las. Começa falando só com você, depois traga para a comunidade. Tem sempre alguém com muita coisa boa para falar para a gente. Amparai os fracos e tende paciência para com todos. E para terminar, vede que ninguém pague a outro mal por mal. Isso está no versículo 15 do capítulo 5 do livro da Carta aos Tessalonicenses. Antes, eu arrepio de ver essas verdades contidas há tanto tempo. É incrível isso. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Olha, meus irmãos. O nosso querido amigo, como se chama? O Magno trouxe para nós aqui a divulgação sobre a semana, em relação ao evento denominado Alta de Souza, com o tema Família, o Plano de Deus para a Evolução do Espírito. Meus irmãos, não existe lugar maior para nós aprendermos a não pagar o mal com o mal do que no nosso seio familiar. Há um livro até que chama-se Família, Laboratório da Alma. Porque, olha, quantos de vós e quantos de nós, que eu me incluo com certeza, não ouvimos as piores ofensas lá fora, injustas até. Seja de pessoas que trabalham com nós, pessoas a quem por quem somos dirigidos ou a quem dirigimos, ou estranhos, e nós baixamos a cabeça, voltamos para casa, e uma crítica que uma pessoa de nossa casa nos faz, nós já saímos fritando horrivelmente. Sendo que aquelas pessoas convivem conosco todos os dias. É ali, o laboratório da alma, porque é ali nós temos que ensaiar, nós temos que testar, nós temos que suportar, nós temos que absorver o bom resultado das teorias, mas também as ideias equivocadas que nós colocamos em prática no nosso lar. E isso traz a percepção do outro que vive conosco. Isso traz o defeito que os filhos vão apresentar pela nossa educação. Isso traz a resposta do nosso companheiro ou do nosso companheiro a partir dos atos que nós fizemos. E aí é a hora que a gente, então, responde mal, a gente quer revidar do mesmo jeito. Ali é um verdadeiro laboratório. Não, meus irmãos, não temos a ilusão de que devemos baixar a cabeça para todas as críticas, todas as cobranças, todos os conflitos, jamais. Ali diz, corrigir os desordeiros. A desordem muitas vezes vem do nosso irmão, da pessoa mais próxima de nós. Isso é amplo. Mas acima de tudo nós temos que antever
que nós vamos encontrar conflitos, nós vamos encontrar pessoas que não vão concordar conosco. Nós vivemos a vida com expectativas. E eu tenho a expectativa de que vocês, quando eu vim para cá, eu tinha a expectativa, e ainda tenho, de que vocês vão gostar do que eu falei. O Zorzo que me convidou tem a expectativa de que eu vá corresponder àquilo que ele pediu. Para falar especificamente nesse momento. Mas na hora de irmos embora, as expectativas continuam. Eu tenho a expectativa de que eu vou chegar em casa, passei o dia todo fora e a minha companheira vai entender que foi tudo bem, os meus filhos vão estar com saudade de mim, ali na rua eu vou seguir tranquilo. Mas que garantias nós temos de que isso vai acontecer? Nós sabemos que pode acontecer exatamente o oposto. Eu posso não ser feliz na minha explanação, os outros podem falar, pô, não foi muito bom. Então, como é que nós resolvemos isso, já que é imponderável? Nós não sabemos. Nós vamos dar o melhor de nós para que as expectativas que nós criamos possam ser realmente da forma que nós queríamos, ser resolvidas da forma que nós queríamos. Ou pior ainda, quando nós queremos que a expectativa nossa seja atendida pelos outros, pelo outro. Olha, existe uma solução simples. Não é colocar o ovo em pé de novo, não. Mas é nós vivemos a expectativa de acordo com as possibilidades que podem vir. Eu posso sim criar expectativa, faz parte. Eu tenho que me preparar para que... Eu sou artista, eu sou músico, quando vou fazer uma apresentação, a minha expectativa é que seja maravilhosa, vou dar o máximo de mim, mas pode ser que não seja. Aí se eu não me preparo para aquilo, quando alguém me vaiar ou me fizer uma crítica, eu vou responder mal. Aí eu vou pagar o mal com o mal, ou com o mal que eu considero mal. Então eu acho que o grande negócio para nós começarmos a trabalhar em nós, não pagar o mal com o mal, é entendermos que as expectativas devem ser criadas ou vividas de acordo com as possibilidades que nós sabemos que existem. Sou meio óbvio e redundante, mas a gente não pensa nisso. Em relacionamentos, por exemplo, nós nos apaixonamos e nos fazemos de um jeito para o outro e queremos que ele corresponda à expectativa que nós temos, que ele vai gostar daquilo que nós somos e vai ser perfeito para nós. É onde a gente comete o mal, somos pessoas díspares. Eu, por exemplo, não vou me sentir confortável se essa pessoa fizer o mesmo que eu não vou querer me sentir obrigado a isso. Começa por mim. Na hora, está pensando que eu vou passar na cabeça dela toda vez, que eu vou ser carinhoso, que eu vou ser bonzinho, que eu vou aguentar tudo isso. Eu não quero, então por que eu quero que o outro seja assim? Aí quando o outro não age do jeito que eu queria, não recebe bem um agrado que eu fiz, achando que isso era melhor, não me retribui um não que eu não quis falar, mesmo sabendo que aquilo ia me prejudicar, aí pronto, eu já fico com raiva. A mesma coisa é o outro comigo. Eu vou ficar grilado, não, mas eu não sou obrigado a fazer isso que você quer, não. A gente está dizendo para o outro que ele não deveria fazer o que nós queríamos que ele fizesse por nós. Porque nós vivemos a expectativa, mas não imaginamos as possibilidades de não dar certo. Somos orgulhosos conosco mesmo. Somos egoístas conosco mesmo. Ser egoísta conosco mesmo parece um pleonasmo, né? Mas é um pleonasmo. Mas ele torna-se forte porque o egoísmo, ele já é grande. Mas a gente ainda é mais egoísta quando se trata de relacionamentos com filhos, com amigos, com alunos, com o que quer que venha lidar com a gente. E a partir daí, a gente fica empurrado. A gente fala, não tem jeito com essa pessoa. Aí a gente fala aquela frase que eu digo para vocês, que é uma das duas frases que eu acho totalmente desprezíveis e desnecessárias. Que é de boas intenções, o inferno está cheio. Ora, se o inferno fosse cheio de boa intenção, nem era o inferno, era maravilhoso. Cheio de anjo. É lógico, a boa intenção tem que ser considerada assim. Que ela não traga o resultado que o bem intencionado queria. Mas que você receba os... Não vai ironizar, não vai rir, no momento ruim, jogar fora a bondade que tem numa boa intenção. Nós devemos, então, entender que no seio familiar,
que é o laboratório da alma, é que está a grande oportunidade de nós começarmos a exercer, a pagar o mal com o bem. Ora, não é que nós vamos ser ovelhinhas, usando essa metáfora da ovelha como um lobo, né? De ficar olhando para o lobo sorrindo, não, eu vou sorrir para ele, e ele quer me morder, ele quer acabar comigo, quer me trucidar, mas eu vou sorrir para ele, porque eu não vou ser má com ele, não. Ela tem que fugir dele, ela tem que sobreviver, ela tem que criar uma prole, ela tem que ser vilã para os seus criados, tem que ter utilidade dela na vida. Aí se ela fosse iludida, não posso pagar o mal, só com o mal, não, eu vou ficar aqui sorridente, não é isso. Não é isso. O próprio Cristo se indignou no templo, quando os chamados vendilhões estavam ali fazendo aquela coisa toda. Mas se indignar com o que está errado, corrigir os desordeiros, não nos dá o direito de exercer isso só com maldade, só com a pena da maldade, revidando, porque aí passa a ser vingança. Quando nós perdoamos, mas cobramos o perdão e enaltecemos o perdão, aí realmente nós estamos apenas vingando, nós estamos negociando. Não se negocia com o pecado. Pecado é pecado. Atitude ruim é atitude ruim. Nós precisamos entender que cada um dá o que tem. E o que você quer dar? Você não quer admitir que está dando mal porque só tem um mal em você. Dê o que você tem de melhor, que é a sua essência de bondade. Se você vira as costas para um mal que se apresenta à sua frente, você pode ter certeza que a vitória será sua e talvez você está dando a ele a oportunidade de vitória no futuro. Porque se ele não continua reagindo mal com você, ele pode refletir depois e quem sabe assim, aquele mal que estava para se assentar naquele momento não vai achar lugar. Quando nós falamos em não pagar o mal com o mal, como bem disse a leitura, nós só estamos querendo dizer que é lícito, é digno, que nós entendamos as imperfeições do outro. Porque é muito comum nós acharmos, então, que o outro está nos fazendo mal, por isso nós não vamos retribuir. Mas e o mal que nós também fazemos? Nós também temos intenções que não são as melhores. O grande desafio é nós entendermos que nós somos falíveis também. Nós somos pessoas iguais ao outro. E aquela história da primeira pedra, ai de nós se resolvêssemos levar uma pedradinha, porque achamos que, não, tudo bem, a gente ia se sacrificar de pedra de todo jeito, porque nós também erramos. Nós já tiramos pedra demais nos outros, e ainda vamos atirar. Ainda mais nesse mundo conturbado que nós vivemos, em que a gente é obrigado a desconfiar. No momento da vida brasileira, falando da nossa pátria, do nosso país, que bem disse a leitura, a pátria, aqui para nós é um lugar onde a gente convive com pessoas com as quais nutrimos as mesmas simpatias, as mesmas ideias e tudo mais. Aí nós vivemos numa época em que é obrigado a desconfiar, a gente só vê pessoas agindo de forma tão ruim, prejudicando-nos, deixando as praças menos abastadas, que é a grande maioria do nosso país, infelizmente, à mercê da sua própria sorte. Ainda por cima vemos uma mídia cuja pauta é exatamente mostrar o lado ruim das coisas, porque chama mais atenção. De fato, existem algumas coisas nas redes sociais que eu acho até um pouco chato, mas achar chato não quer dizer que esteja errado. Quando a pessoa fala assim, garanto para você que você não vai ler esse texto aqui falando de Jesus, porque você está me negando, mas se chegar uma piadinha, se chegar uma pessoa nua aí, você vai ver. Mas é verdade. Parece que a gente se compraz mais naquilo que é escandaloso, naquilo que mexe mais com todos os sentidos, que instiga mais a gente, que fica a gente, sabe, dá mais assunto. E a mídia, por sua vez, então, faz a mesma coisa. Não dá para saber aspirar, não sabe onde é que é a ponta, onde é que é o rabo. Então, a grande verdade é que nós já vivemos uma época em que estamos predispostos a descontar, a viver o mal. Não, eu não vou dar a bandeira, não. Aqui é comigo, é desse jeito. Eu comecei a observar a maldade
dos nossos marginais hoje como uma coisa passiva de punição rigorosa, de extirpar mesmo. Eu falo isso para vocês aqui. De repente, eu não vou dizer que eu comecei, não. Eu começo, porque eu ainda fico meio vendido de ver a maldade que as pessoas estão exercendo aí na violência. Fico pensando. Mas de repente, quando eu estou olhando aquilo, que eu estou vendo aquela coisa, assim, eu falo, meu Deus, mas aquilo mexe comigo. Eu falo, mas não é essa a minha natureza. Como é que eu faço para fugir disso? Porque não adianta, o ideal, o caminho mais simplório seria, por favor, não deixe que isso aconteça. Mas a gente sabe que não é desse jeito. É outra ilusão que nós temos. Nessas horas a gente quer que Deus seja rigoroso, seja ruim. Mas na hora que a gente está numa situação em que a gente exerceu o mal com o outro, e o mal, ele tem uma variedade de definições, de situações e de ações. Pode ser desde uma blasfêmia que a gente faz até um ato mesmo extremado de tirar a vida do outro. É o mal. É o mal. Ele pode ter uma consequência menor numa determinada atitude, mas dependendo do que nós sentirmos com aquilo, do resultado que nós possamos ter daquilo, ele vai se expandindo. É igual ao vício. Você começa com um golinho de uma bebida alcoólica de menos teor, o que vai te impedir de experimentar algo mais? Porque te deu um pequeno prazer, uma dosagem de 5 graus GL lá de álcool, enfim, vou tomar um vinho, e por aí vai. No ato errado, é isso que nós temos que entender. A essência do mal, ela cresce, ela procria, ela se expande. Aí nós vamos ser uns carolas? Não. Nós precisamos entender que nós temos todas as imperfeições, nós estamos nesse mundo, por isso viemos para cá, exilados, para que nos depurássemos aqui. Então nós trouxemos um bojo da nossa criação nesse plano, ou do nosso surgimento nesse plano, todas essas imperfeições. Não sejamos cínicos, hipócritas, neguemos que sejamos ruins. Não, eu tenho luxúria, eu tenho orgulho, ambição desmedida, tudo isso, inveja. Eu só preciso saber como é que eu, tendo esses defeitos, eu vou agir em relação ao meu irmão. Primeiro, eu não tenho que negar isso. Não, eu realmente tal. Agora, sentiu, engula, absorve, fala, como é que eu vou lidar com isso? Você pode ter certeza que você vai ficar com vergonha de você mesmo. Se tiver um espelho, você fala, como é que eu pensei isso? Mas pronto. Agora, quando você exerce com o outro, aí você já tem que ter uma vergonha maior, que é do próprio outro, quando a consequência vier. Se você tem o hábito de ficar envergonhado diante de Deus, acreditando que Deus está ali observando tudo, é com Deus também, é com você. É muito pior. E às vezes, se você sufoca dentro de você o mau desejo, a má impressão, às vezes nem com Deus você fica meio preocupado. Porque você já pensa, não, nasceu em mim, morreu em mim. Está tudo bem, você segue assoviando, segue sua vida. Às vezes você nem fala, nossa Deus, como é que eu fiz isso? Não. Se você desmistificar essa coisa de Deus, entender que a essência está em volta, a luz está em volta, você é que foge dela, você às vezes sai desse medo. Raul Seixas tem uma música muito interessante, que é a Paranoia, em que ele fala que tinha medo até de ir no banheiro, porque Deus estava vendo tudo que ele fazia. Isso é essa linguagem que os nossos pais nos falam, Deus está vendo tudo. Né? A gente acaba achando que Deus é um vilão, é um rigoroso, que não dá liberdade nenhuma para nós. Aí lá vai nós negarmos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Nós precisamos entender que nós chegamos até onde chegamos, passando por todas as situações, boas e más. Nós erramos sim, nós cometemos pecados na observação dos atos dos nossos pais, dos nossos amigos, aquelas pessoas que tinham personalidade mais forte, ou nós tínhamos a personalidade mais forte para influenciar os outros, ou para sermos influenciados por alguém, mas nós chegamos até aqui desse jeito. Bem ou mal, bom, ruim, fraco, forte, não importa. Nós viemos trazendo as impressões que nós estamos colhendo no desenvolver da nossa maturidade. Bom, então tá, então eu sou desse jeito mesmo, não vou mudar, não. Nem precisamos usar aquela metáfora que você entra no rio 2 vezes, não vai ter a mesma água, a água vai correndo, mas a gente deve ser assim mesmo. Nós temos que entender que, ao olharmos para nós e vermos o que somos diante do que nós recebemos de formação, nós não vamos simplesmente mudar.
eu estou ruim, eu vou tirar isso aqui tudo. Não dá, porque tem muita coisa que para exercer determinadas atitudes, às vezes a gente tem que ser um pouco mais ríspido mesmo. A gente tem que beber na fonte daquilo que para uns é considerado ruim. Quantos de nós conhecem alguns irmãos consanguíneos, em famílias maiores, que criam filhos de um outro jeito que nossos pais nos criaram, e aqueles que têm um valor, digamos assim, menos condenável, se ele tivesse criado ele igual o pai nos criou, e aí, para alguns, o pai foi muito rigoroso, o pai bateu, o pai isso, mas aí que está, aquele rigor, aquela maldade da palmada, ou da pinholada, ou da surra, enfim, foi com que fizesse com que algum mais revoltado, mais rebelde, se desviasse do mundo. Não estou aqui fazendo apologia à palmada, não. Jamais. Apenas para dizer que muitas vezes, aquilo que aos olhos do outro é mal, é ruim, às vezes é necessário para que a gente pegue a partir daquilo ali para chegar no que é bom. E uma dessas coisas é não termos o sentimento de revide, de maldade, discriminação, tantas coisas que nós temos aí. E para poder então encerrar esse trecho, aqui está o que fala a parte 18 do nosso capítulo 10, né? Que é a partir da explanação do espírito de Fétré, né? Bispo de Nevers de Bordeaux, que é: caros amigos, sede severos convosco, ou seja, é aquilo. Observe as suas próprias imperfeições, observe o que você é. Indulgentes para as fraquezas dos outros. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Claro, não é fazer vista grossa para o erro do outro. Lá mesmo no Tessalonicenses, para corrigir os imperfeitos, os rebeldes, os desordenados. Isso aqui é para ser indulgente no primeiro momento. Acolha primeiro antes de julgar, antes de bater, antes de maltratar, antes de discriminar e antes de fazer o mal. Acolha primeiro, tente entender o porquê daquela situação. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Isso é um espírito iluminado falando para nós, falando para o Kardec e para todos os outros que recebiam a decodificação ao redor do mundo. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder galgar o cume da montanha do progresso. Não adianta, meus irmãos, se nós não nos depurarmos, não vamos galgar essa montanha do progresso. Aí fala que família é plano de Deus para a evolução do espírito. No entanto, embora eu tenha reduzido o começo da nossa conversa a família consanguínea, família é um mundo. Família é o universo a partir do nosso desencarne. Então a família é muito mais ampla. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo, e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Quando nós deixamos de observar as imperfeições em nós mesmos, nós só vamos caindo. Quantos nós aqui, nós conhecemos de pessoas que a gente sabe que está indo por um caminho ruim, mas não aprende, não vai. Nós estamos falando daquela pessoa, mas quando nós também não fazemos isso? Às vezes nós estamos cegados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelos elogios que nossa irmã falou em relação a alguns artistas, embora seja gostoso receber elogio, mas é aí quando a gente deixa que aquilo nos inflame o ego, nos faça achar que realmente nós somos os tais, somos os bons mesmo. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado.
Deus o castigará no dia da tua justiça. Aqui sempre um ponto. Nós sabemos que são textos originais, cuja íntegra sempre é mantida, mas é claro que aqui, quando fala Deus o castigará no dia da sua justiça, mas nós próprios, pequenos e imperfeitos, também usamos a expressão castigar mesmo. É uma forma de dizer que realmente alguém tem que ser punido por uma falha que cometeu. E nós sabemos, meus irmãos, mesmo nessa época de modernidade, de compreensão, de acolhimento, que muito da situação de violência, de corrupção e uma série de outros desmandos que há no nosso país é por falta de punição exemplar. Punição na essência daquilo que é dado a Deus ao homem criar para punir o seu próprio semelhante. Nós vemos que a falta de punição estimula a prática e continuidade dos crimes. Carlitos, só pegando um gancho nessa frase sua, que muita gente coíbe esse pensamento. Sim. Governador de nosso lar, ele autorizou a prisão de, inclusive, trabalhadores da colônia Nosso Lar que estavam roubando alimento, Pois então, prejudicando as pessoas a comer. o exemplo vem de onde? Do nosso lar, em que nós acreditamos ser um lugar de calma, de tranquilidade, de total acolhimento. Não, gente. É preciso entender que, sobretudo no nosso lar, que é como que seria quase que um estágio próximo a esse aqui. Não, meus irmãos. É preciso sim. Você tem que amar os seus filhos, quem é pai, quem é educador, ame-os. A violência não leva a nada. Eu tenho 5 filhos e posso dizer para vocês, se vocês me perguntassem se eu teria um desencarne tranquilo e uma continuidade tranquila, eu diria de cabeça erguida, não sei e acho que não. A princípio não. Mas os meus 5 filhos até aqui, se vocês me perguntarem, eu vou dizer, eu acho que eles vão melhor que eu. Porque realmente eu consegui passar para eles os bons princípios, que eu mesmo não segui quando os meus pais me deram. E eles seguiram. No entanto, eu nunca dei uma palmada nos meus filhos, nunca bati nos meus filhos, nunca briguei com os meus filhos. Consegui criá-los com muito amor, muito limite e tudo mais, mas impondo limites. Então, quando eu falo para vocês, sejam rigorosos com os seus filhos, jamais eu estou dizendo para bater, porque eu não bati nos meus. A gente consegue sim. Mas tem que estabelecer limite, tem que mostrar o caminho do certo e do errado sempre, botar bem naquilo que tem que ser colocado e ser claro. Olha, a consequência disso é isso e isso. Então, seguindo aqui para nós concluirmos, aí nós vemos que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em algumas de suas dobras mais ocultas, olha bem, o germe dos bons sentimentos sem ter a vivaz da essência espiritual. Ou seja, ninguém é perdido de todo, ninguém é bom de todo. O que nós precisamos é ver onde termina o lado ruim de um e começa o lado bom de outro, que também é ruim, e aí fazer uma corrente. Olha, eu tenho que admitir para vocês que sou um severo crítico do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela forma como é aplicado, porque a lei foi buscada em países modernos, legislações modernas, só que é aplicada no país que não tem educação. Agora, essa é a minha opinião a respeito da forma como foi feita. Agora, digo para vocês como pai, o menor, o adolescente, precisa sim de acolhimento e compreensão. Se nós, adultos, temos percepções equivocadas e fazemos tanta coisa ruim, adultos, barbados, imagine o adolescente. O adolescente de hoje, as pessoas defendem, não, o adolescente de hoje sabe muito mais do que a gente. Não, de fato eles têm muito mais conhecimento, muito mais acesso à informação, mas maturidade moral sempre vai ser a mesma coisa. Eles sempre serão imaturos ao longo do tempo, vão evoluindo com o passar do tempo, a sua maturidade moral, a percepção das coisas, emocional. Então a gente tem sim que ter acolhimento e compreensão com esses adolescentes. A forma como aplicam, eu acho que aqui é complicado. Tinha que ser vinculado à educação rigorosa, princípios bons em escola, nossa liberalidade toda que dá, mas isso aí é outro debate. Mas eu digo para vocês, a gente precisa sim ter esse olhar de acolhimento, de compreensão,
Porque mesmo quem faz as coisas ruins tem o germe dos bons sentimentos, que é a centelha vivária da essência espiritual. Para concluir, meus irmãos, o Espiritismo é a doutrina consoladora e bendita. Felizes do que a conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminados está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes digam o meio de chegar ao termo da jornada, ou seja, caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo, em uma só palavra. Caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. E aí eu encerro fazendo um questionamento a todos vocês, que eu acho que eu já fiz aqui. Todos vocês acreditam em Deus? Aí então vocês façam uma análise das suas percepções para o mundo e digam: eu acredito em Deus, será que eu estou agindo dignamente para Ele confiar em mim? Que assim seja o nome do Mestre Jesus. Amém.